Bom dia, professor. Quem que é esse cara que tá falando? Nem acredito que essa pessoinha apareceu depois de faltar 2 aulas seguidas. Ó, professor, eu posso explicar. Uma Olha só, delas foi porque dando minha mãe deixou desculpinha ainda. a atividade, tô falando sério. Tá E bom. agora minha mãe esqueceu ela sem querer. Ah, Eu até olhei o L e tava 8 e pouco. mas é você que tem que lembrar, é sua obrigação, é seus estudos. Mas eu não consigo acordar cedo. Quer dizer, Olha eu não só, consigo acordar cedo. que vergonha. Se você tem celular, tem uma opção no relógio que dá pra você colocar despertador. Você acha que minha mãe me Eu acorda? deixei, mas meu celular. Ai, ai, muito bom. E eu tenho um motivo pra não colocar despertador no meu celular. Sabe qual é? Oi? Minha mãe não deixa eu deixar o meu celular no. Porque senão ela pensa que eu vou usar à noite. Entendi. Olha só. Tem que dormir, né, de noite. Essas crianças são fissuradas em telas de computadores e de celular hoje em dia, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa, gente. Cadê o povo? Estão dormindo ainda, será? Pô, não vai entrar mais ninguém mesmo? Mesmo? Ó, o Enzo entrou. Ei, Enzo, tá atrasado, Enzo. Desculpa, professor. Tranquilo.
Olha só, querendo esconder a vergonha ali, hein? Tô deixando mais fácil. Deixa eu ver, chegou mais alguém aqui. Chegou a Maria Luísa, o João. Quem mais? Opa! Acho que só, né? Então é isso aí. Vamos começar a aula. Então, a gente terminou aqui, né, nossa parte das capacidades, né, das medidas de capacidade. Aprendemos, então, as medidas novas, né, aqui do galão, do barril e da onça líquida. Entendemos também como funciona a medida padrão, que é a do litro, né, e como que faz as transformações dela, que é simplesmente fazer multiplicações e divisões por 10, ou simplesmente deslocar a vírgula um por um, né, conforme a gente vai fazendo o deslocamento aqui. Olha só, se a gente está indo de HL para DL, a gente vai então, ó, pular 1, 2, 3 casas para a direita, igual eu fiz aqui, né? Eu pulei 3 casas aqui para a direita. Se eu faço o contrário, ó, eu estou indo de litros para quilolitro, eu vou para a esquerda, né? Então minha vírgula estava aqui, pulei 3 casas, né? Levei para cá. Então, bem simples de boa, né? A transformações. Aí aqui tinha o exercício para a gente fazer junto, né? A gente conseguiu fazer até a letra C. Aí o resto ficou de tarefinha para vocês fazerem, né? E eu vou colocar mais alguns no livro para vocês também, depois quando eu postar as aulas no site. Tudo bem. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos... Não. Oi? Eu não assisti a aula, então eu não sei como é que se faz esses negócios aí. Então, né? Porque você faltou. Daí você tem que pegar e você vai ter que ver a aula depois de novo. Né? É só você me dar uma explicada rápida. Mas acabei de dar a explicada rápida. Que é só deslocar a vírgula conforme você vai mudando. Aqui, ó. A primeira, de litro para quilolitro, né? Então você vai pular, ó, 1, 2, 3. Você vai pular 3 casas para a esquerda, ó. A minha vírgula estava no final, pulei 3 casas, vírgula. Né? Aqui, ó, HL para L, né? Então a gente pulou 2. Então vai pular 2 casas. Então vai aqui para o 3, ó. Pulei 2, vai aqui para o meio do 3, certo? Só deslocar a vírgula, a quantidade de transformação que a gente vai fazer, né? Só isso. É igual a da massa. A da massa, que a gente viu na aula passada, na terça-feira, que eu acho que você faltou também, né? É a mesma coisa, a transformação, tá? Só que em vez de ser litros, é quilos, é gramas, é miligramas, né? É em relação a peso aqui, né? Na verdade, a massa, né? Porque a gente descobriu também que peso e massa é diferente, né? Eu expliquei para vocês a diferença de massa e peso, né? Então, vai lá assistir essa aula depois. Muito bem. A aula de hoje, então, a gente vai fazer a relação entre essas medidas. Quais medidas? As medidas de volume, as medidas de massa e as medidas de capacidade, né? Por quê? Porque essas três medidas estão ligadas de uma maneira muito íntima, elas têm uma relação muito forte entre elas, né? E a gente consegue comparar essas medidas, essa transformação de uma para outra, né? Então, olha só. Vamos lá. Como eu disse, então, ao medirmos um objeto, a gente também pode relacionar ele com as grandezas diferentes de volume, capacidade ou massa, né? E ao fazer isso, a gente pode transformar essas medidas entre elas, né? A gente pode transformar volume para capacidade, a gente pode transformar volume para massa e também a gente pode transformar capacidade em massa. Então, essas três medidas podem se transformar entre si, né? Ela pode tanto uma virar uma como virar outra, né? Porque elas estão ligadas de certa forma. Né? Mas ligadas como? Como que eu faço a transformação? Né? Seguinte, vamos ver uma por uma. Né? Vamos ver o da capacidade, que é o que a gente viu primeiro agora, né? E está mais fresco na memória. Né? Então, olha só. Volume com capacidade. Como que a gente vai fazer a transformação de um para o outro? Né? Apesar de serem conceitos muito similares, eles não são a mesma coisa, tá bom? Então temos que lembrar disso, que todas essas medidas aqui são diferentes, mas elas se relacionam, tá bom? O volume representa a quantidade de espaço que um objeto ocupa, certo? Em um determinado lugar. Já a capacidade indica o volume interno de um recipiente, certo?
Então, tem diferença eu calcular o volume de uma garrafa com a capacidade de uma garrafa, né? Porque o volume eu estaria calculando ela inteira, né? Até com essa parte plástica em volta. Já a capacidade eu estaria calculando somente o interior, o líquido que está lá dentro, certo? Então, essa seria a diferença. E o que acontece? Essas duas unidades, se a gente for relacionar uma com a outra, a gente vai fazer da seguinte maneira, olha só. 1 metro cúbico de volume vai corresponder a exatamente a capacidade de 1000 litros, né? Então, sempre quando a gente olhar para um objeto, por exemplo, ele tem lá 12 metros cúbicos, o que significa, então, que em litros ele vai ter 12.000 litros, né? Então, essa seria a nossa transformação de metro cúbico para litro. Agora, se eu quero transformar de 1 em 1, né, em vez de 1 para 1000, né, igual em metros, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que transformar minhas medidas para decímetro cúbico, certo? E de decímetro cúbico a gente tem a medida de 1 litro, certo? Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, por exemplo, se eu tenho lá 25 litros, quer dizer que eu tenho 25 decímetros cúbicos, certo? Se eu quiser transformar isso para 1 metro cúbico, então eu precisaria ter 1000 litros, né? Então essa é a diferença. Se você quiser, então, transformar direto para a transformação de metro cúbico para decímetros cúbicos, a gente tem que lembrar como é que transforma lá em volume, certo? Que a gente tem que fazer a mudança de 3 em 3, né, a cada transformação, até chegar em decímetro cúbico, para daí a gente fazer a transformação para litro diretamente, né? Porque não importa a medida que tiver aqui em decímetro cúbico, ela vai ser igual a de litros, né? E se a gente quiser transformar para outras, a gente faz então de decímetro cúbico para litro, e a partir daí a gente transforma para outras, certo? Então tudo aqui vai envolver transformações de uma medida para outra, tá bom? E aqui a gente tem alguns exercícios para fazer, né? Não sei se vai dar tempo de fazer eles todos agora, tá? Mas vamos fazer o primeiro só para vocês entenderem. Olha só, eu quero transformar 30 metros cúbicos para litro, certo? Então aqui você pode fazer de duas maneiras. Ou você transforma 30 metros cúbicos em decímetro cúbico, e aí já transforma para litro diretamente, ou você pode utilizar essa relação que 1 metro cúbico equivale a 1000. Né? Então, se 1 vale 1000, se eu tenho 30, eu tenho 30.000 litros. Né? Eu poderia fazer assim, né? Porque é mais fácil quando a gente já tem um metro cúbico. Mas e agora que eu tenho centímetro cúbico? Como que eu transformo, então, para decímetro cúbico? Decilitro, perdão. Se eu tenho um centímetro cúbico, como que eu vou transformar para decilitro, né? Então, o que eu faria aqui? Eu pegaria o meu centímetro cúbico, transformaria para decímetro, e dele eu transformaria para litro, e de litro a gente vai para decilitro, né? Então, tem que fazer todas essas transformações para conseguir chegar onde a gente quer, né? Sempre, quando tiver esse tipo de medida, vai para decímetro cúbico, que é mais fácil de fazer a transformação para litro, certo? Então, aqui, a gente tem 24 centímetros cúbicos. Eu quero ir para dm cúbico. Como que eu faço a transformação? É só olhar para a tabelinha. Ó. Eu estou aqui, eu quero ir, então, ó, cá para a minha esquerda, né? Então, minha vírgula vai para a esquerda 3 casas, porque nós estamos trabalhando com volume, e ele é o cubo. Né? Então, pulando 3 casas, ó, eu teria que colocar um zero aqui, a vírgula, e um zero adicional. Né? Então, isso aqui seria em decímetro cúbico, que equivale isso daqui a 0,024 litros. E agora, de litros, eu posso transformar ele para decilitro, né? Que é uma casa para minha direita. Então, vai ficar, eu escrevo o meu número, ó, e eu quero ir para DL, então eu tenho que ir uma casa para a direita. Pulo uma casa, ela vem para cá. Ficando assim, então, a minha resposta. 24 centímetros cúbicos equivale a 0,24 decilitros. Então, sempre analisar as transformações por quais você tem que fazer, né? Por exemplo, o próximo, ó, eu tenho 312 ml e eu quero ir para decímetro cúbico, né? Então, aqui é bem fácil. Aqui você pegaria e simplesmente fazeria 312 ml e transformaria para litros. De litros, a gente já tem decímetros, né? Então, a gente tem que fazer essa transformação.
Se eu estou em ml e eu quero ir para litros, eu vou ir para a minha esquerda 2 casas. Então, para cá, chegaria em litros. E de litros eu já sei que é exatamente a mesma medida de decímetro cúbico. Então, 3,12 dm cúbico. Então, ficaria assim a nossa resposta da letra C, né? Daí a letra D e a letra E eu deixo para vocês fazerem depois, certo? Deu para entender aqui, gente, como que eu fiz essas transformações? Mais ou menos. Por que você não entendeu? Qual foi a parte que ficou ruim? Como é que transforma os outros números? Os outros. Como assim? Como é que transforma os números? Como é que transforma de Caio para Deslocando por a exemplo? vírgula. Só isso. Ó, vou fazer os próximos então também. Ó. Eu tenho 60 quilômetros cúbicos, eu quero para quilolitro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né? Como eu disse, sempre eu vou tentar chegar na medida de decímetro cúbico, porque de decímetro cúbico eu vou para litro, certo? Já vou direto aqui. E de litro, eu faço a transformação que eu já pedi, né? Então, sempre eu tento chegar no meu decímetro cúbico ou em litro, fazer a transformação de volta, para ficar mais fácil aqui, né? Então, sempre essas duas medidas vão ser as principais. Então, se eu tenho aqui, ó, quilômetro cúbico, o que eu faço? Eu vou para decímetro cúbico, né? E dele eu vou para litro, que já é 1 para 1, né? E aí do litro eu vou para qual ele pediu, que é para quilolitro, né? Então, aqui, de 60 a 60 quilômetros cúbicos para decímetro cúbico, vou ter que adicionar quantos zeros ali na frente, né? Vários, tá? Tem que adicionar vários zeros, né? Então, vamos lá, vamos contar quantos zeros seria. Olha só, eu tenho que pular 1, 2, 3, 4 casas, né? Então, como é ao cubo, eu tenho que pular 3 vezes esse valor, né? Então, daria 12, certo? Então, eu teria que fazer 60 mais 12 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso aqui seria decímetros cúbicos, que é a mesma coisa aqui, esse valor em litros, né? Mas agora eu quero ir com esse valor para quilolitro. É só eu pular, ó, 3 casas para quilolitro para a esquerda. Então, eu tiro 3 zeros aqui, fechou. Né? Então, 60, em vez de 12 zeros, eu vou colocar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quilolitro. Acabou. Tudo bem? Alô? Agora eu não entendi como é que faz. Ah, muito bom, muito bom. Aí a letra E faz depois. Bem, vamos então para a próxima medida que a gente consegue relacionar, que é a medida de massa, que a gente viu nas últimas aulas, né? A medida de massa, ela vai ser o seguinte, tá? Nessa situação, a gente tem que ter cuidado, tá? Por quê? Esses dois conceitos dependem de um outro valor, né? Ou misterioso. O que acontece, tá? A massa, ela vai depender, né, do volume também, por causa que existe uma coisa chamada densidade, né? A densidade que a gente vai estudar nos próximos anos, né? O 7º ano estudou densidade. O que acontece? Ela varia de acordo com cada corpo, né? Por exemplo, vocês já viram em alguma piscina ou em algum lago que às vezes a gente tem alguma coisa boiando, né? Ela, basicamente uma boia, né? Ou aquelas de espuma, eu esqueci o nome. Então a gente sempre vai ter algumas coisas que vão boiar a água. Por que elas boiam, né? Existe um porquê. Que a densidade dela é menor que a da água e ela consegue flutuar, né? Então, a densidade ela varia de corpo para corpo, né? Isso seria então uma coisa que, se a gente levasse ela em consideração, essas medidas que eu vou passar para vocês não seria assim tão perfeitas, né? A gente teria que levar em conta um fator densidade. Mas, como a gente está no 6º aninho, a gente vai abordar nessa aula somente imaginando uma relação ideal, né? Uma forma em que a densidade sempre vai ser a mesma, né? Então, não importa aqui o valor dessa densidade, tá bom? Então,
Se a gente tiver ali o valor ideal, 1 metro cúbico de volume de um determinado objeto vai representar 1000 quilos. Bom? E 1 decímetro cúbico de volume vai corresponder a 1 quilo. Então, praticamente é quase que a mesma coisa lá de capacidade, né? Então, aqui antes era 1 metro cúbico representava 1 litro, e 1 decímetro cúbico era 1000 litros, perdão, e 1 litro, 1 decímetro cúbico, e aqui é 1000 quilos e 1 quilo, né? Então, essa seria a nossa diferença, né? Que um é em quilos e outro é em litros, né? E para fazer as transformações, da mesma forma que a gente fez ali nos litros, né? A gente pega então e quer transformar 130 metros cúbicos para quilos, né? Como a gente faria isso então, né? É só lembrar das relações que a gente tem aqui. Se 1 metro cúbico equivale a 1000 quilos e eu quero transformar 130 metros cúbicos para quilos, se cada 1 metro cúbico é 1000, então isso aqui seria 130 mil, né? 1000 quilos. Tô deixando O que acontece daí? Se eu quisesse transformar de uma outra maneira, ir para aquela relação direta, né? Eu teria que transformar, então, essa medida de 130 decímetros cúbicos, que foi aquela medida que eu falei para você, que é a medida principal, né? Aqui nessa parte, porque dela a gente vai de 1 para outra medida, né? Olha só a letra B. A gente tem 204 centímetros cúbicos e eu quero ir para decigramas, né? Como a gente faria isso, então? Eu pegaria essa medida que está em centímetros cúbicos e transformaria para decímetros cúbicos. Para transformar para quilos. E aí, de quilos, eu vou para decigramas, né? Então, para transformar em decímetros cúbicos, como é que vai ser? Olha só. Centímetros a decímetros, eu tenho que pular, ó, uma casa aqui para a minha esquerda. Mas como nós estamos trabalhando com volume, esse volume é ao cubo, a gente tem que, então, pular 3 casas, né? Então, pula 3 casas, a gente tem a vírgula e um zero para auxiliar aqui o meu valor. Então, isso aqui seria em decímetros cúbicos, que é a mesma coisa em quilos, né? Então, a gente tem 0,204 quilogramas. Se eu quero para decigramas, né? Então, olha só, eu tenho que pular daqui, esse meu último valor que está em quilos, lá para decigramas. Ó, então, quantas casas a gente vai pular? 1, 2, 3, 4 casas para a direita agora, né? Então, como vai ficar? Olha só, a gente tem 0,204, eu quero ir para decigramas, então a gente vai pular 4 casas para a minha direita. Então, aqui eu pulei 3, mais uma, 4, a gente ignora a anterior e o zero na frente. Ficaria, então, 2040 decigramas, né? Então, assim ficaria essa transformação, né? Como eu disse, transforma sempre para decigramas ou transforma para quilogramas, como é o nosso próximo exemplo aqui, olha só. A letra C. A gente tem agora 321 gramas e eu quero ir para decigramas. Bem, basta eu transformar essa medida em quilogramas. E aí de quilogramas já vai direto para decigramas, né? Então aqui vai ficar 321 gramas, eu quero ir para quilogramas. Como é que vai ser então? Eu vou ter que pular quantas casas? Olha só. Pular 1, 2, 3. 3 casas para minha esquerda. Então minha vírgula estava no final, pulo 3 casas, adiciono a vírgula, o zero, a anterior exclui. Ficaria então dessa forma aqui o meu número em quilogramas, né? Que é a mesma medida para o decímetro, né? Ao cubo, o decímetro ao cúbico, que a gente tem aqui na transformação que o exercício pediu, né? Então, nessa situação aqui, a medida que a gente tem que relacionar é, de novo, o decímetro, e do decímetro a gente vai agora, olha só, para quilos, certo? E essa é a transformação que a gente vai fazer de um para outro, tá bom? Então, diferente da do litro, que era do meio, aqui, ó, é o último, tá bom? Então, tem essa pequena diferença aqui quando a gente está trabalhando com massa, volume e capacidade com volume. Então, essa é a diferença aqui, que uma vai para quilo, né, que é lá no final da nossa régua, e outra era em litros, que era bem no meio, né? Mas a medida referencial, né, a mesma, que no caso seria o nosso decímetros cúbicos aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida?
Alô? Alô? Nenhuma dúvida? Alguém de Não. microfone aberto. Eu acho que não. Então tá bom. Vamos continuar. A próxima, então, relação que nós teríamos, essas duas aqui, então, fica de tarefinha, seria as medidas de capacidade e massa, né? Relacionar essas duas, né? De novo, como a nossa massa, às vezes, pode variar dependendo da densidade, a gente vai imaginar somente o cenário ideal, né? Em que ela não influencia, que nós estamos calculando, né? E a gente imagina, então, que ela sempre vai ser bonitinha assim. O que acontece daí? O nosso volume não vai se influenciar aqui. O que vai influenciar é a capacidade e a massa, certo? Como a gente viu antes, basicamente, 1 decímetro ia para 1 litro e 1 decímetro ia para 1 quilo, né? Então, de 1 para 1, aqui também vai ser, olha só que medida bonita. A gente não tem que transformar tanto assim como a gente tinha com o volume. Basicamente, se eu tenho 1 litro, eu tenho 1 quilo. Acabou, né? Então, do litro, a gente vai para quilo e de quilo vai para litro, né? Então, essa seria a relação nessas réguas de medidas aqui. E se eu quero fazer as transformações, sempre eu vou primeiro para a medida principal, né, que seria litro ou quilo, e a partir daí eu faço as mudanças necessárias que o exercício pedir, né? Então, aqui, no exemplo, a gente tem 30 quilos e eu quero ir para litros, né? Como que eu faço isso? Bem, como a gente já viu, o quilos e o litros estão relacionados um com o outro, né? Então aqui basicamente seria 30 litros. Bem fácil, né? Bem simples de entender essa relação que a gente tem de quilo para litro. Mas e agora que as medidas são diferentes? Eu tenho miligramas e eu quero ir para decilitro, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essas miligramas em quilogramas, né? E de quilogramas eu transformo para litros. Então, o que vai acontecer aqui? 24, né? Eu tenho que transformar esses 24 miligramas em quilogramas. Olha só para nossa régua, eu tenho que pular toda ela praticamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Para minha esquerda eu vou ter que pular. Então, aqui eu vou pular 2, 3, 4, 5, 6. E eu adiciono o zero aqui, mais um zero para auxiliar. Então, a gente teria isso daqui em quilogramas, que seria a mesma coisa para litros, né? Então, 0,1, 2, 3, 4, 5, né? 2, 4 litros. Deixa eu ver se contei certo. Não, faltou, não coloquei um zero a mais. Né? São 4, perfeito. Então, isso aqui está em litros agora, porque a transformação é de 1 para 1, né? E agora, decilitros, para chegar nele, eu tenho que fazer essa medida aqui, essa transformação, ó, para a minha direita, né? Aqui eu pulo uma casa à direita, vai ficar, então, tirando mais um zero, então 0,12324 decilitros, né? Então, ficaria assim a nossa medida aqui na letra B, tá bom? Vamos fazer mais, ó. Eu tenho agora 312 ml e eu quero ir para decigramas, né? Então, de ml para ir para decigramas, primeiro, vou para litros, né? E de litros para quilogramas e de quilogramas para decigramas, certo? Então, a gente vai ficar 312. Aí para litros, como é que vai ser? Olha só, na régua, a gente tem aqui que pular 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, ficaria aqui a vírgula, o zero, está em litros. Se está em litros, está em quilos também, né? Porque é a mesma coisa. Quilos. E aí, de quilo, vou para decigrama, né? Então, aqui a gente tem que pular, olha só, 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, 0,312, se eu quero ir para decigramas, eu tenho que pular 4 casas. Então, aqui tem 3, coloco mais um zero, a vírgula nova, exclui a antiga, o zero na frente. E aí a gente tem 3.120 decigramas, certo? Então, essas seriam as relações entre essas duas medidas, né? Como eu disse, foca ali nos quilos e nos litros, né? Então, quilogramas e litros seria a principal, porque de um para outro, né? Então, seria essa aqui a relação nessa régua de medidas aqui. Né? Então, quilos e litros. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não? Não, professor. Não, acho. Que bom, que bom.
Então, os restinhos aqui dos exercícios vocês fazem em casa depois, né? Vou passar mais alguns nos livros. E aí ficaria de tarefa para semana que vem, né? É isso aí. Lembrando, então, gente, que hoje é o último dia para vocês entregarem a recuperação, né? Deixa eu mostrar aqui mais um slide, ó. Um slide aqui de resuminho, né? Então, 1 decímetro é igual a 1 litro, é igual a 1 quilograma, né? Então, sempre vai ter essa relação de decímetro, litro e quilograma, né? Então, sempre vai transformar nessas medidas aqui, que vão ser as principais, e depois, a partir delas, você faz as transformações necessárias, né? Então, sempre vai para elas, depois você faz a transformação de um para o outro, e aí, a própria régua que você já está, você faz a medida depois, né? Igual eu fiz aqui nos exemplos, né? Então, esse seria um esqueminha resumido. Deixa eu ver quem chegou aqui. Atrasado, né? Normal, a Ana, como sempre. Quem mais? Ninguém? A Luísa, não. Maria Eduarda, não também. Professor, você está travando muito para mim, mas que é minha internet. Aqui eu já acabou basicamente, só tô dando presença agora pro Pra mim pessoal. também tá travando. Travou durante a aula inteira? Pior que sim. Não entendeu nada então da aula? Não, a gente entendeu, mas... Não, só travou de vez em quando. Não travou a aula inteira. Dava pra entender, entendeu? Dava para entender. Não travou a aula inteira, só travou umas vezinhas e depois parou. Aí Tá. agora no final começou de novo, só que está acabando a aula. Não, só queria lembrar então o pessoal, para fazer a recuperação que não precisa, né? Já recebi duas, ó, recebi da Natália e da Luísa, muito bem. E aí falta eu receber aí do pessoal que precisa recuperar a nota, né? No caso, a Ana, o Gabriel, a Lorena, o Matheus Augusto, o Pedro Barros e Cardoso, o Theo, o Gustavo, o Cândido, a Ana Laura. Né? Esses aí que seriam, então, os alunos Vixe, que agora eu não tô precisariam entendendo recuperar a nota. nada. Oi? Eu entendi só Natália e Luísa. Eu só entendi Natália e Luísa agora. Eu também só entendi Natália e Luísa. Oh, meu Deus do céu. Eu só falei os nomes que quem precisava, agora... né? É só olhar na nota lá, que quem tá com vermelha precisa, né? Por exemplo, aqui a Ana, Gabriel, Lorena, Matheus, Pedro Barros e Cardoso, o Theo e o Gustavo e a Ana Laura, né? Esses aí que precisaria fazer a recuperação. A Luísa e a Natália, elas já me entregaram a recuperação, elas já fizeram, eu já corrigi, então com a nota já mudada aqui, né? Eu tenho que mudar no site agora lá do colégio. E é isso aí. Não tem mais muito o que falar, não. Tudo bem, gente? Alô? Tudo bem. Tchau, gente. Ok. Até mais. Tchau. Tenham um bom dia, um bom final de Tchau. semana. Tchau. Tchau. Você também, tchau.